Boa noite. Sindicatos se reúnem em frente à Uzi Minas, em Cubatão, para protestar contra as demissões na empresa. Houve confronto com a polícia. Por volta das 6 horas da manhã, cerca de 300 manifestantes estavam na porta da empresa. O protesto é contra a paralisação da produção de aço e a possível demissão de cerca de 4.000 trabalhadores. Um caos em toda a região, porque isso repercute na economia de Cubatão inteiro e das 9 cidades que compõem a Baixada Santista, porque a Uzi Minas emprega de toda a região e o que eles querem é a retirada do fechamento do setor primário para investir no porto. A situação fugiu do controle por volta das 6h40. Os policiais abriram o caminho em frente à Uzi Minas para a passagem de 15 ônibus com trabalhadores. Para dispersar a multidão e liberar a entrada, a polícia utilizou gás lacrimogênio, spray de pimenta e tiros de borracha. Pelo menos 3 representantes de centrais sindicais foram detidos por desobedecerem ordens da PM. Eles foram levados à delegacia e, depois de prestarem depoimentos, foram liberados. Já estavam com muita gente, tem mais policial do que dirigente sindical. Nós estamos em 300 pessoas, é absurdo. Tem o batalhão, a força policial que está aí, a serviço da Uzi Minas, né, pagos com o nosso dinheiro de impostos, aí para bater em trabalhador. É errado o jeito que eles fizeram. A ideia aqui foi atingir os trabalhadores mais do que os dirigentes sindicais. Essa foi a posição deles. Os manifestantes seguiram até o Paço Municipal de Cubatão. Líderes dos sindicatos e políticos da região subiram num carro de som para incentivar os trabalhadores. O que está em jogo é os companheiros que vão ser demitidos, não é a central sindical. A prefeita da cidade, Márcia Rosa, saiu do gabinete e juntou-se aos manifestantes. Você destrói o polo petroquímico, que já foi o maior polo petroquímico da América Latina e que foi este polo que tornou o Brasil um Brasil industrial. Quando precisaram desta cidade, desta região, foi aqui que o povo sentiu que era poluição, o povo sentiu que era morrer de câncer, o povo sentiu que era morrer queimado. E a resposta que a gente tem do sacrifício desse povo é isso, esse desrespeito de ouvir pelos meios de comunicação que vai paralisar uma empresa e vai demitir só de uma vez 9.000 trabalhadores. Isso não existe no século XXI. De acordo com as centrais sindicais, a mobilização continua amanhã pela manhã, em frente à Uzi Minas. Vamos resistir até onde der, entendeu? E outra coisa mais importante é estar todo mundo na rua, né? Porque se a gente não gritar, ninguém vai nos ouvir. Se a gente ficar parado e esperar que aconteça o que está sendo prometido, aí fica muito mais difícil. A gente tem que começar a agir agora para tentar impedir esse caos que poderá acontecer na nossa cidade e na região. Na parte da tarde, os manifestantes continuaram o protesto pelas ruas do centro de Cubatão. A Uzi Minas alega que a paralisação da fabricação de aço foi determinada pela demanda do mercado atual. Para falar mais sobre os direitos desses trabalhadores, caso se confirmem as demissões, eu converso agora com o advogado trabalhista e previdenciário Sérgio Pardal. Doutor Sérgio, boa noite, obrigado, por participar conosco. Primeira pergunta que eu faço é a seguinte: esses trabalhadores podem ser demitidos? Olha, boa noite, é um prazer estar aqui com você. Veja, a ideia de pode ser demitido ou não pode é bastante complexa, não é? O artigo 170 da Constituição trabalha com a atividade econômica e ela apresenta princípios que com esse fechamento não estão sendo cumpridos, não tenha dúvida. Os princípios que estão constando na Constituição Cidadã não estão sendo cumpridos. Agora, daí ao que pode ser feito, aí são situações mais complicadas, não é? Mas caso sejam feitas essas demissões, o que os trabalhadores, por exemplo, podem reivindicar do ponto de vista jurídico? Olha, infelizmente, a base mesmo é verba rescisória, não tem muito mais coisa. Só. Veja, quem tiver estabilidade por alguma razão, ou pré-aposentável, ou dirigente sindical, alguma coisa assim, não será mandado embora, claro. O problema é que 4.000 despedidos são com certeza 40.000 no entorno. Então, a situação é muito complexa. Olha, veja, eu estou no Sindicato dos Metalúrgicos simplesmente há 26 anos, eu sou advogado lá. Evidentemente, trabalho bastante tempo, sou um previdenciarista, mas a gente está conhecendo como as coisas vão acontecendo. E eu digo, há 20 anos atrás, nós já dizíamos, isso vai acontecer, por uma coisa bem simples. Eu não sei como é que se permitiu na privatização que um conglomerado comprasse 2 siderúrgicas.
Nunca vi disso. Veja, o monopólio das siderúrgicas pode ser real quando o Estado tem esse monopólio. Agora, quando o particular tem, pelo amor de Deus, que capitalismo é esse que não tem concorrência? Que eram já um certo monopólio, né, com a Cosipa, que era da Companhia Siderúrgica Paulista, era do governo, né, no caso. Isso, mas a ideia era essa. Veja, a CSN, a Cosipa e a Usiminas eram todas do governo, eram todas do Estado. Sim. Porque o Estado construiu as siderúrgicas, como em qualquer lugar do mundo, hein? A construção da siderúrgica cabe ao Estado mesmo. Ninguém aposta dinheiro suficiente para jogar esse tipo de coisa. Agora, o que acontece? Como é que se permitiu que o mesmo conjunto tivesse duas siderúrgicas? Isso é monopólio. Monopólio que com certeza é contra qualquer capitalismo, viu? Não tenha dúvida. Porque o que acontece? A discussão é bem simples. Ipatinga é uma usina mais moderna. Claro, foi feita depois. Logo, Ipatinga constitui um aço bom, um aço de primeira e mais barato. O que vai sobrar para a Cosipa? Eu estou dizendo isso há 20 anos, hein? Fazem 20 anos que nós estamos discutindo isso no sindicato, estamos apontando o que está acontecendo e não conseguimos dar uma saída. Por quê? Porque a privatização foi feita, não é? Uhum. Dizem eles, somos proprietários, queimamos o que quiser. Não é bem assim a vida, mas infelizmente na prática é o que está acontecendo. Agora, a reversão dessas emissões, Pardal, só ocorre por via política? Olha, eu acho que existem possibilidades jurídicas também, mas aí eu não sei como é que os meus colegas lá do sindicato, o pessoal da área trabalhista e civil está fazendo. O que nós estamos pensando, na verdade, no geral, é justamente que o artigo 170 da Constituição dispõe alguns princípios básicos para a atividade econômica. E esses princípios estão sendo descumpridos com o desmonte da Cosipa. Essa é a questão imediata que está colocada. É possível, talvez, uma ação civil pública, talvez, uma ação de caráter coletivo, uma ação pelo Ministério Público. É possível sim, mas o resultado não é imediato e nem é tão simples. Logo, a saída política é muito mais imediata, muito mais coerente. O que vai acontecer, infelizmente, eu hoje não tenho grandes esperanças não. Eu acho que a situação é muito complicada. Acho que, na verdade, o governo deveria intervir... Porque não basta o ministro dizer, olha... Eu exijo que seja revertido as demissões. Não existe isso, não, né? Não, ele tem que dar um retorno. É uma empresa privada, isso. Se fosse uma empresa ainda estatal, talvez, né? Olha, não vamos Agora, demitir. Pensa no seguinte, é um patrimônio público? Sim. É um patrimônio público. Ou seja, se a Usiminas entende que a Cosipa não lhe serve mais, devolve para o Estado, então. Exatamente. Vamos tentar funcionar de outro jeito? Vamos tentar uma outra saída diferenciada? Vamos tentar buscar concorrência de verdade? Porque o resto é muita mentira, não é? Imagine, por exemplo, eles estão dizendo que a laminação continua, mas a fabricação do aço não. Então você já imaginou qual é o aço que eles vão laminar se eles não fabricam? O que vem de Minas? De Ipatinga. Ah, é brincadeira, né? Isso não vai dar certo. Agora, aproveitando a sua presença aqui, Sérgio, a gente não pode deixar de falar também um pouquinho a respeito das novas regras da aposentadoria, né, que entraram em vigor agora no último dia 5. Nessa nova regra, o chamado 85-95, que daqui a pouquinho eu vou pedir para você explicar melhor para as pessoas que ainda não conseguiram entender, também foi vetado o artigo que autorizava a desaposentadoria ou desaposentação, que era a possibilidade do aposentado que continuou trabalhando e contribuindo refazer, né, o cálculo do benefício dele, tomando por base esse novo período de contribuição que ele teve. E também no valor dos salários. Por que esse artigo não passou? Olha, não passou porque a presidenta já tinha falado que ia vetar. Claro. Não ia passar. Não ia passar. E a discussão é muito mais complexa. Veja, antes de falar da somatória 95, a questão da desaposentação. Por que existe a desaposentação? Em primeiro lugar, porque em 91, não preciso nem dizer quem era presidente da República na época, né? Todo mundo sabe que era o Collor, que nunca prestou e que tentou ao máximo privatizar a nossa Previdência. Uhum. Pois bem, o que ele fez? Ele tentou descaracterizar a aposentadoria. Ele retirou a obrigação de rescisão do contrato de trabalho para fins de aposentadoria voluntária. Como é que é o negócio? Simples. Se você queria se aposentar por tempo de contribuição, por tempo de serviço, você tinha que fazer a contagem e na empresa que você trabalhava, assinar uma cartinha que chamava-se Carta de Desligamento da Empresa Empregadora para fins de aposentadoria. Esse era o nome da bicha. E desaposentar, para se aposentar, precisava ter saído da empresa. Tudo bem? Isso acabou em 91. Todo mundo saiu dizendo que é uma vitória. Não é. Não é. Na verdade, é uma descaracterização do benefício. Porque se a sua aposentadoria não é substituta da sua remuneração, não reclame do valor. Está reclamando o quê? É um dinheiro a mais? Um aboninho por tempo? Esse é o grande problema. Então começa aí a briga. Em segundo lugar, em 93, dezembro de 93, eles acabaram com o chamado pecúlio. O que era o pecúlio? Simples.
Você estava aposentado, voltava a trabalhar, era obrigado a contribuir. Quando retornasse à inatividade, recebia de volta a sua contribuição com juros de correção monetária. Desse período que você retornou. Isso, desse período que você já estava aposentado, você não tem direito a novo benefício. Lembrar, hein? O que o patrão depositou fica, solidariedade. Agora, o que eu paguei, eu receberia de volta. Em 93 isso acabou. Então, imagine você, eu não tenho que me desligar da empresa, portanto eu continuo trabalhando e aquela contribuição que eu fiz foi para a Casa do Chapéu? Não é possível, né? Tem um parágrafozinho lá, parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, que diz: nenhum benefício pode ser criado sem custeio. Ora, a recíproca tem que ser verdadeira, não é? Eu não posso ter custeio sem ter benefício. Eu contribuo e não tenho direito a nada. Que negócio é esse? Então começou a briga da desaposentação. Começamos a entrar com processos exigindo que ele pudesse desistir, renunciar à aposentadoria que lhe pagava menos para poder receber a que lhe pagasse mais. O que vale hoje, nesse caso, Sérgio? Por exemplo, hoje o trabalhador completou lá todas as exigências de aposentadoria. Ele não precisa nem comunicar a empresa hoje, por exemplo. Se ele se aposentar, ele pode se aposentar e continuar trabalhando. Claro, não precisa nem contar para ninguém. Não tem que comunicar nada para ninguém e continua recebendo o seu salário e a sua aposentadoria. Sem nenhum problema. E nesse caso, por exemplo, ele pode pedir revisão depois também? Então, aí é o problema. O INSS não dá revisão. Por essa nova regra, não. O INSS não dá revisão nenhuma. O INSS diz: aposentaste naquela condição, assim ficarás. Essa é a ideia. Judicialmente, nós estamos tentando a desaposentação e está parado no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que veio na lei, a proposta da lei, era muito boa. Dizia assim: se você tiver pelo menos 5 anos de contribuição, pode requerer a recontagem. Era muito interessante. Acontece que a tecnocracia que está implantada em Brasília há muitos e muitos anos chumbou a cabeça da presidenta, dizendo que é ruim, que não vale, que é ruim. Bom, a coisa não passou. A desaposentação ainda está dependendo de um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que o Supremo nos será favorável. Depois vai vir a discussão da lei de novo. Mais ou menos dentro dessa regra que você falou. A partir de 5 anos? Não, a partir de qualquer tempo. Quando você prova que uma nova aposentadoria lhe renderia valor maior, você entra com ação. Porque você continua contribuindo, obviamente. Isso mesmo. E aí tem uma discussão interessante. O Supremo Tribunal Federal disse assim: você pode sim renunciar ao benefício anterior para poder receber um mais favorável, um direito seu. Claro. Mas um louco lá começou a discutir se você teria que devolver o dinheiro recebido naquele pedaço. Aí é muito, né? Olha, eu dou 3 motivos para não devolver. Número 1, é pleno direito. Ele aposentou porque completou as exigências. Número 2, o novo benefício também é pleno direito. Ele seguiu contribuindo. E número 3, é crédito de natureza alimentar. Já foi comido. Depois de comido, como é que vai devolver? Não tem mais jeito. Não é possível, né? Agora, em relação à regra, né, 85-95. Sim. Como é que funciona para ficar bem claro para as pessoas entenderem? Primeira coisa importante. Porque tem gente que está achando que vai ter que aposentar com 85 anos, com 95 anos, e não é isso, né? Primeira coisa importante, não é uma nova exigência para se aposentar. Não é. É uma possibilidade de ficar isento do fator previdenciário, que é o redutor. Veja, a história do fator é muito simples, né? O que inventaram o fator? Foi simples. Eles tentaram colocar um limite de idade para aposentar por tempo de contribuição. Para o servidor público passou em 98. Para o regime geral, o INSS não passou. Ou seja, quem hoje tem 35 contribuição, homem, 30 mulher, se aposenta com qualquer idade quando quiser, sem nenhum problema. Tudo bem? Mas eles inventaram o fator previdenciário, que é um redutor que leva em conta a idade do sujeito e a sua expectativa de sobrevida. Aí que o bicho pega, hein? A expectativa de sobrevida muda todo final de ano na tabelinha do IBGE. A expectativa de sobrevida é o divisor da formuleta e ela só aumenta, o resultado só diminui. Então, o grande problema é o fator previdenciário. Nós tentamos tudo, fizemos ação direta de inconstitucionalidade, entramos com um processo individual. O Supremo Tribunal Federal disse que o FP pode. Bom, aí é que vem a grande discussão. Nessa discussão toda, eu conversei bastante com o Gabas, que era o ministro, conversei com o Carlos Zaratini, deputado federal, que fez essa mudança na MP da pensão. Eu disse a eles, veja só, a somatória 95-85 significaria o seguinte: quem somando idade com tempo de contribuição, mulher atingiu 85 e homem 95, não terá o fator previdenciário. Lembrem de uma coisa, o sujeito que hoje tem, vamos dizer, 40 anos de contribuição e 55 de idade, hoje ele perde 20% no fator previdenciário. Quer dizer, hoje não, ele perdia até um tempo atrás, né? Agora não perde mais. Agora ele não perde mais, agora ele tem a sua média na totalidade.
E depois vejam outra coisa importante. Se eu tenho a possibilidade da minha média integral, é bem diferente de fazer um cálculo de um FP que eu nem sei qual será. Um FP que em 5 anos se modifica muitas vezes. Porque o IBGE todo ano altera a expectativa de vida, né? Isso, e só aumenta. É 70, é 80, é 90, daqui a pouco é 100, e só aumenta e o fator previdenciário vai diminuindo cada vez mais, né? Porque o resultado aumenta a expectativa de vida, eles acham que você tem que trabalhar mais tempo. Essa é a ideia. E recebe menos. Essa é a ideia. Agora, lembra só de uma coisa. A somatória 95-85 podia ter sido feita no passado, antes das eleições. Não foi. Arrastou. E agora ele inventou o tal do aumento progressivo, que é outra brincadeira boa, né? Quer dizer, nós temos hoje a somatória 95 para os homens, 85 para as mulheres. Lembrem-se, é a somatória de tempo com idade, mas atenção. Mas de qualquer forma, os 35 anos de contribuição continua, né? Para o homem e 30 para a mulher. É isso que as pessoas às vezes têm dificuldade. Tem que ter, Você tem 30 anos de contribuição? Sim. Aí começa a pensar. Começa a pensar no... Lembrem-se, não é um novo tipo de aposentadoria. Sim. Quer ver um exemplo bacana? O cara me perguntou, disse, olha, eu tenho 63 anos de idade e 32 de contribuição. Posso me aposentar? Pode. Não pode. Não pode. Não pode, porque com 32 não tem o tempo de ele não chegou aos 65. É verdade, e com 63 ele não chegou aos 65. Então ele tem a somatória, mas não aposenta em nenhuma das duas formas. Porque não atingiu o tempo de contribuição mínimo de qualquer maneira. Ou a idade mínima, que é 65 anos. Agradecer aqui o advogado trabalhista previdenciário, doutor Sérgio Pardal, que também é professor aqui da Universidade, da Faculdade de Direito Previdenciário. Não é? Desde 2000. Desde a primeira turma formada, eu sou professor do 5º ano e gosto muito de dar aula aqui. Eu fui aluno aqui também, fiz engenharia um pouquinho aqui, mas já larguei. Depois foi por Direito Previdenciário, você já falou para mim que o resto esqueceu tudo, né? Só o resto é Direito Previdenciário. Muito obrigado, viu, Sérgio? Ora, é um prazer estar aqui. Boa noite para você. Boa noite. Em assembleia realizada à noite desta terça-feira, os médicos das unidades de saúde de São Vicente decidiram manter o estado de greve. Desde a semana passada, o Hospital Municipal só atende casos de urgência e emergência. O motivo da paralisação é o atraso nos salários e corte de benefícios. Uma assembleia foi realizada na noite de ontem para discutir a situação dos médicos que prestam serviço à Prefeitura de São Vicente. De acordo com o presidente do sindicato da categoria, os salários estão sendo pagos de maneira escalonada e benefícios foram cortados sem qualquer aviso por parte da administração municipal. A nossa reivindicação é o recebimento do salário numa data correta, não escalonado, e o pagamento da produtividade que vinha sendo feito nos últimos anos, que ele se mantenha agora e não seja cortado dos médicos que trabalham na Prefeitura Municipal de São Vicente. Desde a última quarta-feira, os médicos estão em estado de greve. Todos os atendimentos estão paralisados. Só são recebidos casos de urgência e emergência. Até que o prefeito abra um canal de conversação adequado para a situação que eles vêm sofrendo nesses últimos tempos, independente de qualquer outra coisa. E o sindicato tem que apoiar a categoria, porque todos que estavam aqui apoiaram essa decisão e nós vamos apoiar a decisão deles. Os médicos que trabalham nas unidades de saúde da cidade reclamam da falta de estrutura e do descaso da administração. Lá no CREI existe uma deficiência muito grande de material, de organização, de limpeza. Nós assumimos compromissos na nossa vida e a gente não consegue suprir os compromissos com o corte que o prefeito fez. A gente não está pedindo aumento de nada, a gente só quer receber o que a gente trabalhou. Nós perguntamos para a Prefeitura de São Vicente sobre o atraso no pagamento e no corte dos benefícios. A Secretaria de Saúde informou que aguarda uma reunião sem data agendada entre a Comissão de Médicos, o sindicato e a própria Prefeitura para definir a situação. E a greve da Codesave chegou hoje ao 2º dia na cidade. Os 1.250 funcionários da empresa continuam em greve, apesar da prefeitura ter garantido o pagamento dos atrasados para amanhã. Em alguns casos, as pendências ultrapassam 4 meses. Os trabalhadores não retomaram a coleta e o lixo continua espalhado pela cidade. Segundo o sindicato da categoria, o serviço só voltará à normalidade quando os pagamentos forem feitos efetivamente.
Um jovem de 19 anos morreu afogado ontem de madrugada na praia de Pitangueiras, em Guarujá. Ele, que era de Ribeirão Preto, estava acompanhado da namorada quando ambos decidiram entrar no mar. A moça conseguiu escapar com a ajuda de um popular. O corpo do rapaz foi encontrado no final da manhã pelos bombeiros e reconhecido pela família. Ainda em Guarujá, a Polícia Civil descobriu hoje pela manhã uma plantação de maconha na casa de um homem na Enseada. No local foram encontrados mais de 50 pés de maconha, além de materiais destinados ao cultivo da erva. O imóvel era todo climatizado para o plantio. Um outro ambiente da casa já estava sendo preparado para receber mais mudas. Um homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O homem preso é o professor de jiu-jitsu Rafael de Andrade, de 25 anos. Ele dá aulas em Santos e Guarujá. E esse homem foi preso após patrulhamento de policiais militares na zona noroeste de Santos. Os PMs suspeitaram do comportamento dele, que tentou correr quando viu a viatura. Ele estava com outros 2 suspeitos que conseguiram fugir. O bandido confessou ter roubado uma padaria nas imediações e um telefone celular. O terceiro suspeito de participar da morte de um dentista em Praia Grande foi identificado pela polícia. Denilson da Silva Lima, de 18 anos, conhecido como Neguinho da Ilha, é acusado de efetuar um disparo contra Danilo Facina no bairro Canto do Forte no último dia 5. Danilo Facina dos Santos, de 36 anos, estava na porta da casa de uma amiga dentista quando foi abordado pelos assaltantes. Durante a ação, o carro onde o rapaz estava começou a se mover e um dos criminosos disparou 2 vezes contra ele. Dos 3 marginais que participaram da ação, 2 já foram detidos. Lucas Barbosa dos Santos, de 18 anos, e um adolescente de 17 foram presos horas após o crime. Qualquer informação sobre Denilson da Silva Lima, conhecido como Neguinho da Ilha, pode ser fornecida à polícia pelo Disque Denúncia. O número é o 181 e não é preciso se identificar. Depois do intervalo, o seminário em Guarujá discute violência contra deficientes físicos na região. Dentro do período de 1 ano, ao menos 3 deficientes sofrem algum tipo de agressão na Baixada Santista. Nós voltamos já. A Santa Casa de Santos terá um alívio nas contas após a aprovação pelo BNDES de um empréstimo de 94 milhões de reais. O dinheiro será para pagar parte das dívidas. Serão 65,5 milhões para um banco, 15 milhões de reais a fornecedores e 13,5 milhões para honorários de prestadores de serviços médicos. O total representa cerca de 55% de tudo que a Santa Casa deve, em torno de 170 milhões de reais. Números do governo estadual revelam que no período de 1 ano, cerca de 3 pessoas com deficiência sofreram violência na Baixada Santista. Um dado preocupante que foi tema de um seminário em Guarujá. Conhecer é prevenir. Este foi o tema do encontro regional sobre violência contra pessoas com deficiência. A realização foi do governo estadual, em parceria com a Prefeitura e o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista. A prevenção vem pela conscientização. Então, o que é necessário é nós conscientizarmos e dizermos que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa igual a todos nós. Ser diferente é normal, é a nova frase utilizada para a pessoa com deficiência. Ela é comum, ela faz tudo, participa de tudo, apenas o que ela precisa é o respeito e a dignidade que todos nós merecemos. No período de maio de 2014 a agosto deste ano, a Baixada Santista registrou 1.311 ocorrências sobre violência contra pessoas com deficiência. E muitas vezes a agressão pode acontecer dentro de casa. Quem é violado, ele não diz que foi violado, como eu diria, ele tem medo de denunciar. E, na verdade, ele não tem que denunciar, ele tem que simplesmente pedir ajuda. Porque muitas vezes o agressor também é uma vítima. Por exemplo, o dependente químico e que convive com uma pessoa com deficiência. E se ele pratica uma agressão, uma violação, ele também teve o direito dele violado e que ele necessita de um tratamento.
No encontro que reuniu educadores, assistentes sociais, profissionais da saúde e representantes de conselhos tutelares da região, foram abordados temas como preconceito e os direitos da pessoa com deficiência, uma arma poderosa para que possam enfrentar situações desse tipo. Para isso, a gente vê que é importante trabalhar ações integradas, aí vai cidadania social, assistência social, até segurança pública, dentre outros. Foi aberta ontem à noite a 4ª edição do Culturalmente Santista. No festival, que vai até domingo, serão apresentadas várias atrações em diversos espaços. Tudo de graça. Na noite de abertura foi exibido o documentário Muito Prazer, Meu Nome é Hip Hop. O filme resgata a história desta cena cultural na Baixada Santista. Eu costumo dizer que a cultura hip hop aqui em Santos dá para fazer uns 3 longa-metragens. Mas a gente escolheu algumas personalidades, né, que deram início à cultura hip hop aqui em Santos, os jovens, e perguntamos também como eles esperam daqui 5, 10 anos a cultura hip hop aqui de Santos. Ludmilla é uma das personagens do média-metragem. Hoje advogada, ela faz parte da primeira banda feminina de hip hop na região. A maior dificuldade que nós tínhamos era a aceitação mesmo, né? Isso foi mais ou menos 93, década de 90, até nas vestimentas. A gente tinha que ter assim, um lance até era mais masculinizado para poder ter uma certa aceitação, né? Porque senão o pessoal já olhava com outro olho, já que só quer mostrar corpo. Além dos participantes do filme, outros integrantes da cena hip-hop fizeram questão de prestigiar o evento. Existiu o preconceito, existiam as barreiras sociais e o modo como as pessoas encaravam o pessoal que era do movimento hip-hop, marginalizado, né? Então, assim, perto do que é hoje, então é uma grande evolução a gente poder prestigiar ele no cinema hoje em dia, né? Ver que tem a sua valorização e que a sociedade e que as pessoas hoje em dia enxergam o valor que o movimento tem, né? O evento chega à 4ª edição e mantém o objetivo de divulgar a cultura santista. Até domingo, 8 espaços da cidade recebem filme, música, dança e literatura. E tudo de graça. Teremos intervenção de improviso, de dança e DJs no Sesc. Lançamento de 2 CDs do Coletivo Teremim e do Caio Bosco, que é um músico talentosíssimo aí da região, Broadway Voices, encontros do Instituto Arte no Gico e do Instituto Queiro com educadores da rede pública, apresentando os projetos, enfim, uma série de atividades aí para toda a população. E como é que o pessoal pode conferir a programação? Dá para acessar o culturalmentesantista.com.br ou facebook.com/culturalmentesantista. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.